E aí, tá aparecendo? Sim, Assistência farmacêutica no contexto hospitalar. Então, hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a falar da assistência farmacêutica voltada para o ambiente hospitalar. Vocês já conhecem assistência farmacêutica, não conhecem? Sim ou não? Já ouviram falar? já, professor. Vocês já tiveram disciplina que falava da assistência farmacêutica, mas voltada para o SUS. Então, a disciplina voltada para todo o esquema, é, toda todas as atividades, na verdade, voltadas para quê? Para chegar lá no final de todo um processo e ter como resultado final o acesso do paciente ao medicamento e a utilização, né, racional desses medicamentos. Então, o serviço público trabalha. São várias etapas, a gente vai inclusive ver no próximo slide essas etapas. Trabalha com várias etapas diferentes e faz de tudo para que se chegue lá no final e o paciente tenha então acesso ao medicamento que ele precisa e, ao mesmo tempo, ele utiliza esse medicamento de forma adequada, né? E aqui dentro da área hospitalar, a gente vai utilizar o mesmo modelo, a gente vai utilizar, não, utiliza-se, né, o mesmo modelo é, da assistência farmacêutica voltada para o SUS, porém aqui a gente faz todo o processo de vamos dizer assim, transpor essas atividades para o ambiente hospitalar. Então, esse conhecido ciclo da assistência farmacêutica, que vocês já devem conhecer, né? Ele tem várias etapas e a gente, então, se utiliza disso e utiliza dentro do ambiente hospitalar para que a gente tenha também lá no final o acesso dos pacientes aos medicamentos de uma forma contínua. Se a gente não trabalhar com essas etapas aqui, o que vai acontecer é que lá no final, muitas vezes, o hospital vai precisar de um determinado medicamento para o paciente, e quando for solicitado esse medicamento, vai se olhar lá no estoque e não tem o medicamento. Então, para evitar que isso aconteça, para ter uma continuidade, deixa eu só abrir que chegou alguém, para ter uma continuidade é, desse medicamento na, no estoque do hospital, então a gente trabalha com todos esses processos. Então, tem processos específicos, né, atividades específicas para selecionar os medicamentos que vão fazer parte do da relação de medicamentos do hospital, programação de compra, a própria compra, a forma de armazenamento para evitar a perda de produtos, as formas de distribuição que existem dentro do sistema hospitalar, que podem ser variáveis, para chegar lá no final, né, e o paciente utilizar esse medicamento, ter esse medicamento para utilizar. Mas a gente vai ver cada uma dessas etapas separadamente e aí vocês vão entender melhor como que isso se aplica dentro de um hospital. Mas é importante que vocês entendam que isso vai acontecer em um hospital privado, um hospital particular, vai acontecer num hospital público. Não é essa assistência farmacêutica não é algo que a gente poderia dizer que é exclusivo do serviço público. Ela é então adaptada para o serviço particular também. Então, basicamente, todo hospital, independente do tamanho, independente do número de leitos, independente de qualquer coisa, vai trabalhar com cada uma dessas etapas, ok? E quando vocês forem estagiar e talvez um dia trabalhar, vocês vão perceber que realmente, para que a coisa funcione, esse ciclo precisa estar bem redondinho, né, para que chegue lá no final e sempre tenha o medicamento para o paciente. Vamos, antes de qualquer coisa, antes de começar a falar do ciclo,
falar um pouquinho de uma situação que a gente tem no país, que é uma situação assim que a gente tem muito medicamento, né? Muita coisa, às vezes até sem necessidade. Como assim? Então a gente pode dizer que a gente tem aí hoje no país mais de 35 mil apresentações comerciais de medicamentos. 8 mil marcas de medicamentos para aproximadamente 2 mil princípios ativos. Como assim? Se vocês forem olhar lá na farmácia, vocês vão ver, por exemplo, a questão das apresentações comerciais, as diferentes apresentações que a gente tem. Quem aqui trabalha em farmácia? Deixa eu ir lá no... Eu. Quem? Monize. Eu. Mais alguém? Mais ninguém? Então, Monize vai me ajudar. Monize, se você for em qualquer farmácia hoje, e eu perguntar para você assim, tem Cataflã? O que você vai dizer para mim? Tá. Tem o genérico e tem o de referência. Tá, vamos primeiro ficar no nome comercial mesmo, Cataflã. Tá? Uhum. Tem Cataflã. Aí você vai me perguntar o quê? Se você quer a pomada, o comprimido ou aerosol. Ou outros mais, né? É. Então, são apresentações diferentes do mesmo produto. Então, se eu for pegar no Cataflã, vai ter o Cataflã Emulgel, vai ter o Cataflã Spray, vai ter o Cataflã comprimido. De comprimido tem mais de uma apresentação? Tem acho que com 10 e com 20, se eu não me engano, comprimidos. Muito bem, muito bem. Tem gotas ainda? Existe gotas? Ai, professor, acho que existe, agora eu não lembro. Do gotas em si eu não lembro. Pois é, eu também não sei mais, eu não me lembro. Mas peraí, tinha eu tô gotas. falando com... Vou confirmar com o Gabriel, só um pouquinho. Tá. Enquanto ele me responde... Tá bom. Tem injetável, né? Tem. O que mais que tem? Acho que é isso, né? Acho que é gotas, comprimido, aerosol, hemogel, injetável. Injetável. Então, só do Cataflã a gente tem aí pelo menos 5 apresentações diferentes, né? Uhum. Aí, se eu for pegar cada um dos diferentes nomes comerciais, eu vou ter aí vários deles que vão ter várias apresentações. Por exemplo, se eu pegar o Amoxil. Amoxil é Amoxil mesmo, não amoxicilina genérico, Amoxil. Eu vou ter em comprimido, né, ou cápsula, eu vou ter ele na forma de xarope, e assim vai. Para cada produto, para cada nome comercial, a gente tem aí várias apresentações. Quando a gente soma tudo isso, a gente tem aí mais ou menos 35 mil apresentações diferentes. Essas apresentações estão em aproximadamente 8 mil marcas de medicamentos, e esses 8 mil medicamentos estão dentro de 2 mil princípios ativos. Então, se a gente for pensar, a gente tem aproximadamente no mercado 2 mil princípios ativos diferentes. Então, substâncias químicas diferentes, né? Então, cada uma dessas substâncias químicas aí, para se transformar nesses 35 mil, são várias apresentações de vários laboratórios, né? Então, se eu for... Aí, agora eu pergunto para você, né? Se eu for lá pedir o Cataflã para você, mas eu não quero Cataflã, eu quero um genérico. Quantas marcas diferentes de genérico do Cataflã eu tenho? Tem EMS, Medley, acho que provavelmente vai ter da Teuto, CIMED. E outras mais que a gente nem conhece, né? E muitas vezes são marcas regionais e tudo mais. Ou seja, a gente tem muito pouco não, mas são aí aproximadamente 2 mil princípios ativos que estão, né, várias indústrias estão fazendo esse mesmo produto.
Numa farmácia de manipulação, uma farmácia de dispensação, o que vai acontecer? A gente precisa ter algumas opções. Então, eu vou ter o Cataflan e eu vou ter lá o genérico da EMS, eu vou ter o genérico da CIMED, eu vou ter o genérico da Medley, né? Por quê? Porque o paciente ele vai pedir opções, né? O cliente vai pedir opções. Ele vai vir com a receita que o médico deu, né? Já vai perguntar se tem o genérico, e dentro dos genéricos ele vai escolher muitas vezes aquele que ele ou confia mais na empresa, ou pelo preço e tudo mais. Dentro do hospital, a gente não precisa ter isso. Então, eu não vou ter 3 genéricos diferentes, eu não vou ter 3 produtos com diclofenaco de sódio diferente. Potássio cataflã, né? Um é suficiente. Então, quando eu trabalho dentro de um hospital, eu preciso reduzir tudo isso que a gente vê, né? Todas essas apresentações que a gente vê dentro de uma farmácia de dispensação, eu preciso reduzir ao máximo para conter só aquilo que a gente chama de o básico. Então, dentro de um hospital, eu não preciso ter 3 opções de diclofenaco, né? Uma opção só é suficiente. O paciente não vai escolher, ele não vai dizer, olha, eu quero dessa marca, eu quero daquela. Quando ele está internado, ele simplesmente toma o medicamento e não sabe nem qual que é a empresa que produziu, ele não fica sabendo, né? Então, e por que isso é feito? Porque não tem essa procura externa. Então, se a gente for fazer um comparativo entre uma farmácia comercial e uma farmácia hospitalar, a gente tem uma grande diferença. A farmácia comercial ela precisa ter muitas opções repetidas porque o público vem de fora, né? Então, vem lá o fulano que pegou uma receita de um médico ali próximo que pediu Cataflan e está escrito na receita Cataflan. Muito bem. Aí vem um outro, de uma outra consulta, vem um outro paciente e o prescritor pediu Biofenac, né? Vem um terceiro com uma outra receita e o prescritor pediu diclofenaco de potássio. Então você tem que ter essas... Só um pouquinho, Denise. Professor. Só um pouquinho. Uhum. Você tem que ter essas opções exatamente para atender essas diferentes necessidades, né? Então o médico vai pedir lá o diclofenaco que ele acha mais confiável, o outro vai pegar aquele que ele acha mais confiável, o terceiro a mesma coisa, e você, dentro da farmácia comercial, tem que ter tudo isso. Dentro de um hospital, o que acontece? O médico já está lá dentro, né? Então, a gente trabalha para que os prescritores trabalhem com uma padronização de medicamentos, e daí a gente, né, ao invés de dizer, olha, você pode pedir Cataflan, Biofenac ou diclofenaco, você vai pedir diclofenaco e acabou, tá? Diga, Monize. De gotas só tem genérico. Só genérico? Ok. Uhum. É que antigamente tinha. Por isso que eu perguntei. Então, não sabia se ainda existia no mercado. Eu acho que lembra que tinha antigamente mesmo. Sim, mas faz tempinho que eu me lembro. Mas, enfim, obrigado. Tá? Então, isso é uma coisa bastante importante, que difere bastante entre o medicamento, a farmácia comercial da farmácia hospitalar. A gente tem, então, essa possibilidade de a gente, vamos dizer assim, combinar com os prescritores para que eles prescrevam aqueles medicamentos que a gente vai ter dentro do nosso hospital, para que eles não fiquem pedindo coisas que de repente a gente não tem, porque a gente não tem possibilidade, e não tem razão como uma farmácia comercial de ter
várias apresentações diferentes do mesmo princípio ativo. A gente não tem essa necessidade. Então, se a gente decide, isso é feito com uma tomada de decisão em conjunto. Se a gente decide que a gente vai ter lá o medicamento diclofenaco genérico, a gente vai ter o diclofenaco genérico e o prescritor vai ter que prescrever o diclofenaco genérico, certo? Isso faz com que a gente não precise ter todo aquele estoque que uma farmácia comercial precisa ter para atender os pedidos externos. Isso faz com que a gente não tenha perda de medicamentos, como pode acontecer numa farmácia. Claro, vai ter, é possível que tenha, mas não vai ser numa quantidade tão grande quanto uma farmácia comercial. E então a gente trabalha de forma a criar um estoque redondo para que todo mundo esteja ciente de que é aquilo que nós vamos ter no estoque, é aquilo que tem que ser prescrito então, para que a coisa comece a funcionar de uma forma bastante efetiva. Mas a gente já vai ver isso um pouquinho melhor lá na frente. Falando ainda dessa situação atual no Brasil que a gente tem, né? Presença de medicamentos sem comprovação de eficácia clínica e com inaceitável relação risco-benefício. A gente tem muito medicamento aí no mercado que não que eles não tenham comprovação de eficácia clínica, né? Aqueles que estão registrados na Anvisa. A gente tem muito medicamento que cada vez menos está diminuindo isso, mas a gente tem muitas vezes medicamentos que não estão registrados, que não se sabe procedência, não se sabe exatamente o que acontece com esses medicamentos e isso pode trazer risco para o paciente. Então, quem trabalha em farmácia já deve ter visto, cada vez menos isso acontece, mas já deve ter visto aquele vendedor de medicamento de uma distribuidorazinha pequena desconhecida que está trazendo medicamentos para você e você vai procurar número de registro da Anvisa, você não encontra. O produto, então, não está registrado. Então, você deve evitar colocar isso dentro da tua farmácia, porque pode trazer um monte de problema. Mas ainda existe, a gente tem esse tipo de situação no nosso país. Tem que tomar muito cuidado com isso. Elevado o número de medicamentos, muito além do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é consequência da inadequada política de registro e comercialização de produtos farmacêuticos. Aqui a gente tem realmente um erro por parte da Anvisa. Não é, na verdade, um erro, mas é toda uma situação que está por trás. A Anvisa, ela faz análise de todo o medicamento que é feito pedido de registro e tudo mais, e eles, então, muitas vezes analisam os produtos e tudo mais, e muitas vezes eles barram os produtos. E o fato de barrar os produtos dessas grandes empresas, muitas vezes acabam por trazer problemas maiores ainda, né? Essas empresas têm um lobby muito grande, a gente sabe que tem vários políticos envolvidos no meio, muitas vezes pagos para forçar uma situação e tudo mais. E então, às vezes, a Anvisa acaba tendo um tipo de ação, digamos assim, mais frouxa, que acaba deixando que alguns medicamentos sejam registrados sem a necessidade de a gente ter. Para que a gente tem necessidade de ter 20 fábricas fazendo o mesmo medicamento genérico? Não tem essa necessidade, né? Porém, pelas questões de lobby, pelas questões de poder da indústria farmacêutica, isso acaba muitas vezes acontecendo. E isso faz, então, além de que, né, a indústria farmacêutica faz uma outra pressão que não é mais em cima da Anvisa, mas é em cima do profissional prescritor, em cima do profissional farmacêutico. Então,
A empurroterapia que a gente tanto ouve falar e a gente tanto vê acontecer está ligada diretamente com a indústria farmacêutica, que sabe dos salários baixos, né, de quem trabalha na área de farmácia e vai lá e dá algum incentivo para que esses trabalhadores da área de farmácia vão lá empurrar medicamentos sem necessidade. A gente sabe muito bem, né, indústrias aí grandes criando promoções para que os profissionais que trabalham dentro das farmácias vendam seus medicamentos e ganhem alguma coisa com isso, né? E ao mesmo tempo existe uma pressão em cima do prescritor. Então, existe uma lei que fala que a indústria não pode trazer vantagens financeiras para um prescritor, né? Então, antigamente, a gente via a indústria farmacêutica dando presentes, né, para prescritores, aquele prescritor que prescrever mais determinado medicamento da nossa indústria vai ganhar um carro, vai ganhar uma viagem internacional para a família inteira, vai ganhar uma semana no resort lá no Nordeste e assim por diante. Aí veio uma legislação dizendo que isso é proibido. Isso acabou? Não, não acabou. Hoje a indústria faz o seguinte: nós vamos montar um evento, um curso, sei lá, uma semana de alguma coisa, uma semana científica, e vamos então chamar os médicos os prescritores, na verdade, né? Para participarem disso com tudo pago. Essa semana vai ser lá no Caribe, né? Uma semana vai ser num hotel lá no Caribe. A família toda do prescritor vai poder acompanhá-lo, né? Ele só precisa fazer o curso. Muda alguma coisa do que se fazia antes? Não. A única diferença é que agora eles criam alguns cursos, muitas vezes fictícios, só para justificar a ida, né, e o pagamento desses profissionais de uma forma indireta. Mas, enfim, essa é a situação que a gente tem no país. E a gente tem, então, sofre pressão de todo lado, a gente tem excesso de medicamentos sem necessidade, né? E aí, para uma farmácia hospitalar, é bastante complexo como trabalhar com tudo isso. A farmácia, mesmo a farmácia de dispensação, ela não tem essas 35 mil apresentações dentro do seu estoque. Mesmo dentro de uma farmácia de dispensação, você precisa selecionar aquilo que você vai comprar e aquilo que você não vai comprar, né? Então, muitas vezes, a própria seleção numa farmácia de dispensação foi comprado um determinado medicamento, ele ficou lá na prateleira e venceu. Não se compra mais, né? Às vezes é mais ou menos assim que acontece essa seleção. Só que dentro de um hospital a gente não pode fazer com que isso aconteça, né? Porque os hospitais geralmente não trabalham no vermelho, mas eles trabalham muito próximos ao vermelho. E se de repente você começar a comprar medicamentos para vencer, e lembrando que os medicamentos de uso hospitalar, principalmente, são muito mais caros, vai ser um prejuízo muito grande. Então, antes que isso aconteça, a gente precisa fazer alguma coisa de forma a selecionar aquilo que a gente vai ter e utilizar aquilo que a gente vai ter dentro desse processo de seleção. Então, se usam normas e critérios para selecionar quais vão ser esses produtos, né? Esses medicamentos, e também não é só medicamento, os germicidas e os correlatos também entram nisso. Exatamente para a gente criar um estoque enxuto, que tenha giro, que não tenha problemas de perder o prazo de validade, né? E, obviamente, manter esse estoque sempre abastecido para que não tenha quebra de produto
né, falta de produto no nosso estoque. É muito mais difícil você trabalhar com essa questão, porque lá numa farmácia comercial, se o cliente não achar na farmácia X o produto, ele vai lá na farmácia Y e compra, né? Então ele resolve o problema. Agora, dentro de um hospital, se não tem o medicamento para aquele paciente, o que você vai fazer? Você vai ter que correr atrás. É um desgaste muito grande. Muitas vezes os próprios hospitais trabalham num sistema de um ajudar o outro. Então, muitas vezes, se eu tenho necessidade de um medicamento que não tem no meu hospital, eu já vou pedir para o meu fornecedor, mas como demora muito para chegar, né? Eu vou tentar buscar em outros hospitais, pedir emprestado. E é isso que acontece bastante. É empréstimo entre os hospitais para que não fique, né? O paciente não fique sem o medicamento. Então, a gente tem esse problema que a gente deve evitar que venha acontecer. Vai acontecer? Vai. Mas a gente tem que evitar ao máximo que isso venha acontecer. Então, dentro de todo esse processo que a gente vai ver da assistência farmacêutica, a gente vai olhar o primeiro item, que é a seleção. Então, tem que começar muito bem para que a coisa chegue lá no final, né, e o medicamento esteja presente lá, tenha o medicamento para o paciente e ele possa utilizar sem problema nenhum. Então, o processo de seleção tem que ser muito bom para que a gente consiga ter as outras etapas, para que as outras etapas ocorram também de forma correta e a gente tenha a disponibilidade do medicamento. Então, o que a gente diz que é a seleção de medicamentos? Então, a gente diz que é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo, que vai assegurar ao hospital o acesso aos medicamentos mais necessários, adotando critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo, e promovendo a utilização racional dos medicamentos. Então, vamos lá por partes. Então, é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo. Então, como eu comentei com vocês, o processo de seleção não é nada mais, nada menos do que se escolher quais são os medicamentos que a gente vai ter dentro do nosso hospital. Obviamente que isso é um processo, já está escrito ali, multidisciplinar e participativo. Por quê? Não posso ser só eu, farmacêutico, determinar. Eu vou escolher, então, medicamento X, Y e Z para ter no meu hospital e acabou. Não. É um processo bem mais demorado, bem mais profundo, que a gente vai precisar da participação de todo mundo que tem ligação com o medicamento, e a gente precisa, então, realmente trabalhar com essa participação. Como assim? Bom, só para vocês terem uma ideia, primeiro a gente precisa traçar um perfil do nosso hospital. Que tipo de doença que a gente tem, que tipo de paciente que a gente tem. Vários fatores a gente tem que verificar para verificar que tipo de medicamento que vai ser necessário, né? Sabendo tudo isso, a gente vai então conversar com prescritores, com o pessoal que faz a administração dos medicamentos, para que a gente chegue a certas conclusões. Quais são os medicamentos que a gente vai ter então? Claro que esse processo tem várias outras etapas que a gente vai ver mais à frente, mas de uma forma geral seria isso. Aí a gente vai chegar num determinado ponto que a gente vai chegar em algumas conclusões, tipo, tem infecção aqui dentro do hospital, geralmente a gente trata infecções do tipo X, Y e Z. Que tipo de medicamento que possa ser utilizado? Desculpem. Aí, né, você vai discutir, você farmacêutico, os médicos, os enfermeiros. A gente vai precisar de, sei lá, cefalexina. Aí, a gente chega a esse acordo, vamos usar a cefalexina então. Qual forma farmacêutica? Daí a gente precisa ver, precisa via oral, né, mas muito paciente não pode tomar, então a gente vai precisar de injetável. Daí, de repente, alguém lá da enfermagem fala,
espera aí só um pouquinho. Cefalexina na forma injetável, muitas vezes ela traz problemas na hora da administração. É uma hipótese, é uma mentira que eu estou falando aqui, é só para vocês terem uma noção. Ah, por quê? Porque quando a gente vai fazer a aplicação, a farmácia faz o preparo, então a farmácia, o medicamento é preparado lá na farmácia, quando chega lá na unidade onde vai ser aplicado, a cefalexina já está pronta dentro da seringa. E quando a gente vai fazer a aplicação, entope. Porque passou muito tempo. Ah, então vamos procurar uma outra alternativa. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Não é só a ação do medicamento, mas inclusive a forma de administração, a forma como esse medicamento é preparado e tudo mais. Então, quando a gente fala que esse processo é um processo multidisciplinar e participativo, tem que ter realmente a participação de todos que têm de alguma forma, tem algum contato com o medicamento. Então, não posso só eu, né, decidir. Quem vai prescrever tem que ajudar a decidir, quem vai aplicar tem que ajudar a decidir também. É um processo dinâmico e contínuo. Por quê? Não é porque a gente chegou lá no final e nós fizemos uma seleção. Ah, então a relação de medicamentos que nós vamos ter dentro do nosso hospital é essa. E apresenta uma tabela lá. Muito bem. Isso funciona hoje. Mas amanhã, né, pode ser que um daqueles medicamentos que a gente escolheu saia de produção, não seja mais produzido. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar tudo de novo e colocar algum outro medicamento no lugar, né? Ou, de repente, surge no mercado um outro medicamento que tem um resultado melhor do que um que a gente decidiu como fazendo parte da nossa seleção. O que a gente vai fazer? Vamos estudar para ver se não é melhor colocar esse novo medicamento. Então, por isso que a gente fala que é um processo dinâmico e contínuo. Ele não é engessado, ele pode ir, né, alterando os componentes. Então, não é porque eu coloquei um componente ali, vou ter o diclofenaco, que eu vou ter que ter até o final da vida do hospital. Não, de repente pode ser que chegue um determinado momento que surja um medicamento melhor e a gente faça a substituição. E a partir daquele momento a gente deixe de comprar o diclofenaco e passe a comprar um outro anti-inflamatório, né? Novos medicamentos saem no mercado a todo instante e cada vez mais a gente tem visto medicamentos tradicionais também sendo descontinuados, não sendo mais produzidos. Então a gente tem que ter essa mobilidade, digamos assim, de tirar medicamentos tirar da lista, né, nomes de medicamentos que talvez não sejam mais necessários, não sejam mais produzidos e colocar novos produtos. Então, para isso, a gente tem algumas regras também, que a gente vai ver depois. Assegura ao hospital acesso aos medicamentos mais necessários. Então, quando a gente faz essa seleção e a gente cria uma listagem, que a gente chama de padronização. Então, vocês vão ver muitas vezes as pessoas falando como medicamentos padronizados ou padronização de medicamentos. Então, quando a gente cria essa listagem, é isso que a gente vai ter no nosso estoque, eles têm que ser os necessários, né? Mas para a gente ter esses medicamentos necessários, a gente tem que ter alguns critérios. Muitos hospitais adotam só um critério, que é o critério de custo. Isso não é muito bom. O ideal é que a gente faça, então, uma análise utilizando vários critérios. Custo é importante? Claro que é, mas junto com o custo a gente tem que ter qualidade, né? Infelizmente a gente tem aí medicamentos, os mesmos medicamentos, né, de diferentes indústrias que muitas vezes a gente tem a percepção de que a qualidade de um em relação ao outro muda. Não deveria, mas a gente percebe que muda. Então, quando a gente vai determinar quais medicamentos que a gente vai ter dentro do nosso estoque, a gente vai levar em conta, obviamente, o preço, mas a gente tem que levar em conta a qualidade também. E, quando a gente está decidindo, a gente tem que verificar a questão da eficácia e da segurança.
Então, em um determinado ponto, a gente vai ter, por exemplo, lá na questão dos antibióticos, vamos ver quais que são os mais eficazes para as doenças que são mais características do nosso hospital e, ao mesmo tempo, verificar a segurança desses produtos. Quando a gente tem dois produtos que têm uma eficácia boa, né, um preço bom e o mesmo nível de qualidade, a gente tem que ver também qual deles é mais seguro, qual que traz menos problemas, qual que é menos tóxico e assim por diante. E, né, por fim, a gente diz que a seleção de medicamentos promove a utilização racional dos medicamentos, porque aqui a gente tem, dentro do hospital, a gente tem a criação de protocolos dizendo, para determinada doença, o protocolo de tratamento vai ser esse. Então, já diz quais medicamentos vão ser utilizados, a frequência deles, o tempo de duração do tratamento, tudo mais. Então, isso faz com que a utilização do medicamento seja muito mais racional. Como assim utilização racional de medicamentos dentro de um hospital? Já não se faz isso? Quando a gente não tem protocolos, não tem nada escrito, tipo regras, né, para determinada doença, vamos utilizar tal tratamento, muitas vezes os prescritores eles trabalham com um pouco de teste, né? O paciente está com uma infecção, então vamos utilizar tal antibiótico. 2, 3 dias não percebe diferença, então vamos trocar esse antibiótico por outro. Isso é um uso não racional de medicamentos, né? Você não está racionalizando e não está raciocinando corretamente para verificar qual que é o medicamento adequado. O paciente está com uma infecção e o prescritor está ali testando os medicamentos, né? Para ver se tem resultado ou não. Usa um, usa outro, até que chega o momento que acerta o medicamento. Mas nisso o paciente já tomou diversos antibióticos diferentes, a sua patologia provavelmente já deve ter piorado um pouco mais, então isso não é um uso racional. Quando a gente tem, então, esse processo de seleção junto com essa normatização, né, de tratamentos, a gente vai ter um uso bem mais racional dos medicamentos dentro do hospital. Objetivos dessa seleção, então. Implantar políticas de utilização de medicamento com base em correta avaliação, seleção e emprego terapêutico no hospital. Então, a gente conhecendo quais são as situações, né, de doenças dentro do hospital, a gente consegue, então, ter os medicamentos adequados para isso, não ter medicamentos que não são necessários e a gente consegue, então, implantar essas políticas de utilização, ou seja, criar esses protocolos para, né, que sejam seguidos dentro do hospital. Então, para determinada doença, o tratamento vai ser dessa forma como está documentado e tem que ser seguido. Dessa forma, a gente tem utilização correta dos medicamentos, sem desperdício, sem problemas de repente você ter que sair correndo atrás de um medicamento porque o prescritor resolveu criar um protocolo diferente para tratar aquela doença, né? Então isso facilita bastante a nossa vida. Promover a atualização e a reciclagem de temas relacionados à terapêutica hospitalar. Então, quando a gente faz esse processo de seleção, a gente está, né, obviamente, pensando em implantar essas políticas de implantação, de utilização de medicamentos, e dessa forma a gente está atualizando todo mundo também, né? Porque nossa, me fugiu a palavra agora. Esses protocolos, eles podem mudar de acordo com o tempo. Então, digamos que para um determinado tipo de infecção lá, o protocolo é fazer um tratamento com um determinado antibiótico, utilizando lá 3
vezes ao dia por 7 dias, né? E com o passar do tempo, a gente se atualizando, a gente percebe que a literatura está mudando e está dizendo, não precisa tomar 7 dias, pode tomar só 5 dias. Então, a partir do momento que a gente muda esse protocolo, não somos nós, farmacêuticos, que vamos mudar sozinhos, nós vamos precisar de toda a equipe, né, os prescritores, os administradores, todo mundo para conhecer essa nova terapêutica. Então, essa atualização e reciclagem é bastante importante para que todo mundo fale a mesma língua. Outro objetivo da seleção de medicamentos é, obviamente, reduzir custos, né? Visando a obtenção de disponibilidade dos medicamentos essenciais à cobertura dos tratamentos necessários ao paciente. Então, é objetivo reduzir custos, mas tendo os medicamentos necessários, né? Então, a gente vai trabalhar bastante com essa questão do enxugamento, digamos assim, do nosso estoque, né? Ter, então, só os medicamentos que são necessários para o nosso perfil hospitalar, né? Então, diminuindo custos, eu vou diminuir o número de diferentes medicamentos, vou diminuir o número de perdas e tudo mais, mas tendo todos esses medicamentos essenciais, né? Então, é um trabalho bastante árduo, porque eu tenho que determinar quais são os medicamentos que são essenciais, que precisam estar presentes ali para cobrir todas as necessidades e, ao mesmo tempo, reduzir esses custos. Vocês já ouviram falar na Rename, né? Já. A Rename é a Relação Nacional de Medicamentos. São os medicamentos que é uma relação, né? Uma lista de medicamentos. É a lista de todos os medicamentos que o governo compra para atender às necessidades do nosso país como um todo, lá no SUS. Aqui a gente vai fazer a nossa própria lista. A gente não chama de Rename, a gente chama de padronização de medicamentos, mas é a mesma coisa. Então, são os medicamentos que a gente vai utilizar dentro do hospital e os prescritores têm que trabalhar com esses medicamentos, né? Porque é isso que nós vamos ter no nosso estoque. Aí pergunto para vocês, um caso especial lá, o prescritor precisa de um medicamento que não está dentro da nossa relação. O que acontece? A gente diz assim, não vamos comprar? Você se vire? O que vocês acham? A gente tem que ser maleável, né? Então, a gente tem que entender que tem certos casos que vai ser necessário a compra de um medicamento que não está dentro da nossa listagem. Então, existe a possibilidade? Existe. Mas para que isso não vire também uma bagunça, entre aspas, né? Que daí todo prescritor resolva a todo momento ficar pedindo medicamento que não existe dentro da nossa relação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir que ele, então, faça a solicitação, ele justifique o porquê daquele medicamento, mostre que não tem possibilidade de utilizar nenhum dos medicamentos que estão dentro da nossa seleção. Isso vai ser analisado e, se for aprovado, aí sim é feita a compra. Para evitar que vire uma coisa assim, vamos pedir, então, já que dá para pedir, vamos pedir, né? Então, ele tem que justificar e mostrar que o que tem dentro do hospital não é possível para tratar aquela situação específica. Então, pode acontecer, mas a gente tem que limitar isso ao máximo para evitar que isso vire uma regra e todo prescritor resolva pedir aquilo que ele bem entender. Vantagens que a gente tem na seleção. Para a gente fazer isso, tem que ter alguma vantagem, né? Se não tiver vantagem, é tempo perdido. Então, quais são as vantagens? Reduz os custos e melhora a qualidade da farmacoterapia desenvolvida na instituição. Então, a gente pode dizer que as vantagens são
aumentar a qualidade da farmacoterapia e facilitar a vigilância farmacológica. Então, assim, quando a gente tem um protocolo para uma determinada doença, como eu falei para vocês, para um determinado tipo de infecção, digamos que a gente utiliza lá o antibiótico X 3 vezes ao dia por 7 dias, né? Então, isso faz com que a nossa terapia para esses casos seja bem mais conhecida. Então, todas as vezes que acontecer isso, né, ter esse tipo de infecção, a gente vai ter sempre essa terapia. Isso faz com que a gente, então, já conheça, né, a gente acaba conhecendo melhor o tratamento, a gente já entende melhor como que vai, dentro de uma normalidade, como que vai acontecer o processo, então a gente já sabe que o paciente vai começar a tomar aquele medicamento, a partir de determinado dia você já começa a perceber uma queda na infecção e assim por diante, né? Então você já sabe como que essa terapia vai funcionar no paciente. Se de repente chega lá no determinado dia que já é para ter essa queda na infecção, a gente percebe que continua a mesma coisa ou está aumentando a infecção, a gente já, né, acende a nossa luzinha vermelha dizendo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, isso é o que a gente chama de vigilância farmacológica. Então, como a gente acaba, né, ficando acostumado, né, com o comportamento daquele tratamento, se a gente percebe qualquer coisa diferente, a gente já fica em alerta, já entra em alerta. É difícil a gente perceber isso se para cada paciente com a mesma infecção a gente utilizar um tratamento diferente, né? Porque aí cada tratamento vai ter a sua reação diferente. Mas se a gente faz sempre o mesmo, a gente já consegue acompanhar com mais facilidade. E dessa forma a gente consegue perceber mais rapidamente e com mais força quando algo não está acontecendo como deveria. Isso acende aquela luz vermelha e a gente vai verificar o que está acontecendo. Então, isso é uma vantagem bastante boa, né? A gente consegue detectar esses problemas com mais facilidade e consegue resolver os problemas com mais facilidade também. Então, isso traz melhoria para os tratamentos dos pacientes. Que mais que é vantagem? Garantir a segurança na prescrição e administração do medicamento, reduzindo a incidência de reações adversas. Quando a gente faz essa seleção, né, e a gente cria esses protocolos também, a gente consegue garantir essa segurança maior da utilização do medicamento e, né, a gente também acaba entendendo quais são as reações adversas que podem acontecer e a gente consegue diminuir de certa forma essa incidência de reações adversas. Ao mesmo tempo, a gente consegue detectar com mais facilidade algum tipo de interação entre medicamentos e a gente consegue evitar que isso venha acontecer. Que mais? Disciplinar o receituário e uniformizar a terapêutica quando possível para estabelecer protocolos criteriosos. Então, como eu falei anteriormente, a gente criando esses protocolos, né, a gente faz a uniformização da terapêutica. Então, para aquela doença é sempre esse tratamento, e isso traz vantagens para a gente. Inclusive para a gente farmacêutico, né, para manter os medicamentos no estoque. Reduzir o custo da terapêutica sem prejuízo para a segurança e efetividade do tratamento. Então, aqui, da mesma forma, o prescritor não vai ficar testando, né, diferentes tratamentos, ele vai sempre fazer o mesmo tratamento, então vai indicar sempre o mesmo tratamento, então a gente acaba reduzindo o custo desse tratamento também. Não vai utilizar vários medicamentos diferentes até achar um adequado. Vai utilizar aquilo que já está determinado e, dessa forma, a gente tem uma redução de custos. Reduz o número de fórmulas e formas farmacêuticas. Então, dessa forma, a seleção de medicamentos faz com que, ao invés de
de eu ter lá 5 categorias de anti-inflamatórios diferentes dentro da minha farmácia, é o diclofenaco, é o celecoxib, vários anti-inflamatórios diferentes, eu vou ter lá, eu faço um processo e vou selecionar o quê? 1, 2 tipos só, né? Então, dessa forma, eu vou reduzir as fórmulas e eu posso reduzir as formas também. Como assim? No caso, por isso que eu até perguntei lá no começo e a Monize me ajudou falando das diferentes formas farmacêuticas que a gente tem só para o Cataflã. Então, digamos que eu fosse utilizar essa redução das formas farmacêuticas do Cataflã. Aí eu perguntaria para vocês, se eu tiver a pomada, o spray, o comprimido, o gotas, o injetável, o xarope, será que eu não tenho como reduzir isso e conseguir ficar com poucas formas farmacêuticas, mas que eu possa utilizar para qualquer paciente, para qualquer situação? Será que tem como eu fazer isso? Então a gente vai ver, né? Precisa realmente do spray? Não, não precisa, então não vamos ter. Precisa do comprimido? Precisa. Mas e aquele indivíduo que não pode tomar o comprimido porque ele não consegue deglutir? Ah, nesse caso a gente pode utilizar o injetável. Muito bem. E esse injetável, será que o injetável comprimido é suficiente? Não, talvez a gente, pelo fato de a gente ter criança, a gente precise do gotas. Ah, entre o gotas e o xarope. Ah, o xarope serve para adulto e serve para criança, então talvez seja melhor o xarope ao invés das gotas. E assim a gente vai decidindo o que fica e o que não fica. Quando eu posso utilizar uma forma farmacêutica para mais de um tipo de público diferente, para mais de um tipo de situação, eu vou dar preferência para essa, certo? Para diminuir ao máximo possível, para não ter todas essas formas, às vezes, desnecessárias. Imaginem, por exemplo, que quando eu abro um xarope, esse xarope começa a perder seu efeito a partir do momento que eu abri, né? Ele começa a perder, a gente já diminui o prazo de validade dele. E se esse xarope não for utilizado por diferentes pacientes dentro de um determinado período de tempo, esse xarope vai ter que ser desprezado, ele vai ter que ser jogado fora. Então, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. Compensa para mim comprar ter no meu estoque um xarope? Se eu abrir um xarope, ele vai ser utilizado até o final ou eu vou ter que jogar ele fora? Ah, eu vou ter que jogar fora. Então, será que não é melhor a gente ter uma outra forma farmacêutica? Talvez. E assim vai. A gente vai, né, decidindo o que a gente vai ter de formulação e de forma farmacêutica. A gente reduz, assim, o estoque qualitativo e quantitativo. Então, de qualidade, eu não vou ter mais 5 anti-inflamatórios diferentes, eu vou ter no máximo 2, e de quantidade também eu acabo diminuindo. Então, eu tinha que ter lá 10 unidades do anti-inflamatório 1, 10 do 2, 10 do 3, e de repente eu não ia precisar utilizar tudo isso. Por que eu ia ter que ter 10? Porque a caixa, quando eu compro, vem com 10 caixinhas. Então aquela caixa de papelão vem com 10 caixinhas e eu só compro a caixa fechada. Então, se eu tiver só 2 anti-inflamatórios, em quantidade também eu posso reduzir o meu estoque. E assim vai. Tudo isso faz com que a gente reduza o custo de aquisição, né? Então, as nossas compras ficam mais baratas, reduz o custo de manutenção do estoque. Então, se eu tiver muito produto, eu vou precisar de muito espaço, e esse muito espaço vai precisar de muita iluminação, que é gasto. Vou precisar de muito funcionário para cuidar de tudo isso, né? Então, se eu reduzo o meu estoque, eu diminuo o número de funcionários, diminuo o gasto com luz, eu diminuo o gasto com... Imagine se eu precisar de ar-condicionado, né? Vou diminuir bastante, eu vou diminuir bastante
o processo de manutenção, eu vou diminuir o número de medicamentos vencidos e assim por diante. Tudo isso faz com que ocorra uma diminuição contínua também dessa manutenção. Fazendo a seleção de medicamentos, eu facilito a comunicação entre a farmácia, a equipe médica e o pessoal de enfermagem e as sessões administrativas, né? Então, dessa forma, pelo fato de eu ter que fazer esse processo de seleção, eu vou precisar, né, do pessoal, da participação do pessoal da equipe médica, eu vou precisar da participação do pessoal da enfermagem e vou precisar da participação do pessoal que faz as compras, né? Então, no final das contas, todo mundo fica sabendo o que a gente tem dentro desse nosso estoque. Então, isso facilita muito a comunicação entre nós. O prescritor, por exemplo, quando ele vem pedir alguma informação a respeito de medicamento, de tratamento, qualquer coisa, ele sabe o que tem, o que a gente tem dentro do estoque. Então, as conversas fluem com mais facilidade. Se ele vem perguntar alguma coisa a respeito de um medicamento, ele sabe que aquele medicamento está ali dentro do nosso estoque. Ele não vai ficar perguntando de medicamentos que a gente não trabalha. E assim por diante. Então, isso facilita bastante a comunicação também. E simplifica as rotinas de compra, de armazenamento e dispensação e controle desses medicamentos, né? Se eu tenho uma quantidade menor de diferentes produtos, é mais fácil para comprar, é mais fácil para a gente armazenar, é mais fácil para a gente dispensar e o controle que a gente faz também de estoque fica facilitado. Etapas da seleção. Então, essas etapas a gente vai deixar para a semana que vem, porque elas são bastante longas e daí a gente vai ver basicamente cada uma delas. Pergunto. Difícil de entender? Acho que não, professor. Está bem tranquilo, tá, hoje. Tranquilo? Certeza? Sim. Sim. Então tá bom. Tá tranquilo. Professor, Então tá. Professor. Oi, pode falar. Sobre as notas, elas não foram lançadas ainda, né? Ainda não. Ah, Vão tá ok. ser logo, logo. Tá bom. Tá bom? Tá. Mas todo mundo foi bem, né? Sim. É só Ai. porque às vezes a gente fica com dúvida que a gente foi esquecido, algo assim. Tá bom, então. Então, Mas tranquilo, tá bom? Então, gente, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau, tchau.